em pastagem, não pode esquecer que temos que dar condição para a planta, em especial para o enraizamento, para aquela planta ser longínea, porque senão você vai perder o pasto todo ano. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é a Cris Moraes. Por pouco nós não somos parentes, porque eu sou o Paulo Moraes Ozaki e a Cris é a Cris Moraes. A Cris é engenheira civil aí de formação, mas é produtora aqui no estado, produtor rural, pecuarista aqui no estado de São Paulo, onde também atua como presidente da Câmara Setorial da Pecuária na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Cris, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Raízes do Agro. Bom, primeiro, mega gratidão, né, de estarmos aqui conversando, né, com esse público super fantástico do Agro Resenha, do Agro também. Isso aí. E é uma mega honra e queria já aproveitar de início e mandar um mega abraço para uma amiga em comum, pra Cida. Cida Muniz. Foi ela que fez essa conexão nossa aqui, né? Ela é super querida, já participou do Agro Resenha e tá na hora dela até voltar aqui, né? Cida, tá na hora de você voltar, hein? Eu que tô te convidando em nome do Paulo. Não, e ela é super bacana porque ela veio uma vez falar de um projeto super legal que ela tava na revista na época, né? Que era uma revista destinada a crianças. E aí, a partir de então, eu criei um relacionamento muito bacana com ela, que eu falo assim, sempre me indica pessoas que você acha que são top pra gente conversar, né? E aí ela indicou você, eu falei, não, você falou, a água parou. Então, a Cris tá aqui hoje com a gente. E Cris, pra gente começar nossa resenha aqui, né? Afinal, estamos no Agro Resenha junto com Raízes do Agro. Conta um pouquinho da sua história, das suas raízes aí pra gente. Bom, eu sou a Cris Moraes, a Mega, né? Porque acabou virou meu apelido, a Mega Cris. Eu sou engenheira civil, sou produtora rural sustentável, Amazonas, montanhista também. Verdade, fiquei sabendo dessa proeza aí, já vamos falar disso também. E eu amo o agro, eu nasci em São Paulo, mas eu cresci entre as obras em São Paulo e também entre as fazendas, então é uma vida assim que já vem no meu DNA. Tem um detalhe, né? Hoje é aniversário do meu pai, eu sou a caçula, meu pai tem 89 anos. Olha aí, né? Então parabéns. Assim, vem de geração, então é muito legal e tô com toda uma essência, que já vem também de uma essência de boas práticas, de governança, sustentabilidade, preservação de natureza, que hoje se fala muito disso, mas a nossa própria essência já vem isso, né? Já no próprio nosso DNA. Hoje, essas coisas, né, elas são, não digo que impostas, mas é um negócio que virou moda, né? E eu lembro muito bem, assim, sabe, Cris? Meu avô foi pecuarista também, em vida, e meu avô, ele ficava muito bravo, assim, se alguém mexesse nas encostas, sabe? Especialmente ali perto do nascente que tinha, né? Ele canalizou uma parte que virava bica, mas ele nunca deixava mexer naquela parte. Numa época que ainda nem tinha as leis ainda ambientais, né? E é o cuidado que a pessoa, né, o homem e a mulher do campo tem e sempre teve. Não é porque é agora não, né? Sim. Essa já vem uma própria essência, né? Você tem que fazer a preservação porque não é só apenas para nós, principalmente para as futuras gerações, né? Para a longevidade de uma qualidade de vida para o planeta inteiro, para os animais, para as florestas, para o ser humano. Então a gente tem que... Essa consciência não é para nós, são para as futuras gerações, porque sempre são laços de confiança entre todos e para todos. Apesar de termos diferentes civilizações no mesmo planeta, até mesmo diferentes religiões, mas todos estamos no mesmo lugar. Então, assim, essa sustentabilidade, não apenas ambiental, mas também financeira, é bom para todo mundo, para criar um ambiente melhor para todos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E conta um pouquinho mais como que é a parte da produção de vocês lá, o que vocês fazem, né? Qual que é o sistema que vocês têm lá? Bom, eu estou hoje, né, como presidente da Câmara da Pecuária na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Tem um detalhe, né? A primeira mulher a estar assumindo esse cargo, é muito legal. Eu também faço parte do Conselho do Agro na Associação Comercial de São Paulo. Sou a coordenadora do agro no SEMEC, né, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que faz parte da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP, da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, e da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, com a capilaridade aí de mais de 2.200 associações comerciais. Também estou aí como diretora do GPB, da maior união de classe de pecuaristas do Brasil, do Grupo Pecuária Brasil. E também é fenomenal tudo isso, porque assim, eu sou muito associativista, muito
corporativista, é porque eu acho que as pessoas têm que realmente se unir. Quando você se une, você tem mais comunicação, trocas de boas práticas, de boas experiências para produzir mais dentro da mesma área, com aumento da eficiência por hectare. E eu, na minha jornada de vida, né, a gente atua em várias frentes da produção do agronegócio, mas a gente vai hoje falar especificamente de onde eu moro, em Barretos, no Aerorancho, que foi aonde eu criei, desenvolvi e tem o projeto lá que eu coloquei um nome que chama Mega Lavoura de Arroba da Produção da Pecuária de Corte Sustentável, que é muito legal, que é o quê? Pra você ter uma ideia, eu tenho o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, com excedente ambiental aliado ao Código Florestal Brasileiro. Então, todas as nossas áreas de reservas, de preservação, em cima do CAR e aliado ao Código Florestal Brasileiro, lembrando que é o mais rígido do planeta, nenhum animal de produção entra nessas áreas. Ou que seja da pecuária de corte sustentável, ou então, que eu amo cavalo, eu tenho meus cavalos de pismo lá dentro, os cavalos também que fazem a lida com o gado. Então, eu produzo o que na propriedade? Quilo de carcaça com sustentabilidade. Já estou agremiando valor em cima do que eu estou fazendo na produção. E na pecuária, a gente vai fazer o quê? Nós vamos encurtar esse espaço de tempo. E tem um detalhe. Então, nessa jornada toda, a gente sempre, na vida, né? Eu sempre falo, a gente muito mais erra do que ganha, mas a gente tem que estar sempre aí, né, Paulo, tentando, né? Sim, tentando. Nós temos aí 4 estações do ano. Temos que olhar para o céu e ver a beleza do nascer do sol, o pôr do sol, quando vai chover, não vai chover, e fazer a compreensão do seu bioma com a estação do ano e naquela produção que você vai fazer. Você precisa estudar, se capacitar e empreender para poder fazer esse planejamento de sustentável ambientalmente e também financeiramente. E aí o que aconteceu? A gente tem eu faço recria e a terminação de Nelore macho inteiro. E quando os animais entram na propriedade, todos são identificados. Eles são brincados, identificados e sobe pro Big Data. A pastagem, tudo começa em 2 cenários. Tem que ter 2 pilares. O animal entrando e também todo o controle de pastagem. Então, eu tenho 3 tipos de gramíneas, a rotatividade desses pastos com o número de cabeças que está em cima. Pra você ter uma ideia, a produtividade média do Brasil é meio unidade animal por hectare, que é o semi-confinamento a pasto, né? 2, 3, 2 às vezes, tal. Lá em casa, nós temos 8 UA, recorde. E com tudo isso, com o elo da cadeia produtiva toda, pra você ter uma ideia, fui convidada, né? Estou como embaixadora da AgriShow, bi-embaixadora da AgriShow 2022 e 2023. E a gente tá aqui no Agro Resenha agora, ao vivo, dentro da AgriShow. Então é uma honra, como embaixadora da AgriShow, Paulo, estar recebendo vocês aqui no podcast. Também estou como embaixadora do maior congresso de mulheres do agronegócio do Brasil, CNMA, pela nossa região sudeste, representando Barretos, com esse meu projeto da produção da pecuária do Mega Lavoura de Arroba e também da criação dos cavalos brasileiros de pismo, que eu vou usar a última tecnologia que existe também na criação, porque eu importei sêmen de filhos de campeões olímpicos e mundiais, os sêmenes vieram da Europa e foram inseminados na égua em casa e os cavalos nasceram lá. E aí, quando você fala na produção da terra, você tem que fazer a identificação do bioma que ela está localizado, preservação das áreas, reservas nascentes em cima do Código Florestal. É seguinte, você entender fazer o estudo, todo esse planejamento da rotação, porque você tem que lembrar da aumento de ganho de massa foliar, para que o boi, quando for em cima, ele vai mascar, vai girar e vai produzir quilo de carcaça. Normalmente um boi demora 5 anos, lá antigamente 50 anos atrás, demoraria quase aí 5 anos, né, para poder chegar num animal aí de 25 arrobas, 24. Hoje a gente encurta esse período. Então a gente consegue ter abates com 0,2 dentes, que tem aí numa média 24 meses, todo lote. Isso é muito interessante, nós encurtamos 3 anos. Só se faz isso com ciência, pesquisa e tecnologia. Mas para isso eu tenho que identificar 2 períodos. Eu tenho que ver a época das águas e a época das secas. Como é que a gente vai fazer isso com o número de animais por lote e no rotacionamento e para descansar a cada pasto. E na pastagem é muito legal que é o seguinte, tudo começa na análise do solo. Então lá, a análise do solo que nós fazemos é a última tecnologia do campo digital, da agricultura de precisão, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade financeira, e você vai entender o porquê desses 2 grandes pilares. Quando chega para fazer a análise do solo, vem o trator, hoje é um tratorzinho que ele está embarcado com a tecnologia de GPS georreferenciado e que o centro de controle está monitorando ele. E ele tem um computador também dentro dele. As análises do solo, elas são feitas com os grids em cada pasto identificado, tratado de uma maneira individual. E os grids são de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40. Não há contaminação da amostra na hora que desce a broca para puxar a análise do solo. Dali, vai direto para o laboratório. No laboratório, aí a gente faz decisão e junto com o elo da cadeia produtiva, os zootecnistas, os veterinários, os agrônomos, em cima daquele lote que está lá, no período do ano que seja melhor de entrada e saída, para que a gente possa produzir uma lavoura de pastagem mais econômica
seca na época das águas, gastar menos com ração nesse período, mas a gente já entra com ração, é um conceito já nosso, desde que entra Bezerro, na suplementação, na linha do coxo de alvenaria, a gente coloca já ração, que é uma ração de 18% de proteína. E como ele vai comer a pastagem na época das águas, fazer mais barato, porque senão eu tenho que colocar selagem. Depois, quando chega na época, começa a diminuir a oferta de pastagem, para chover, diminui a pluviometria, e vai ganhando idade, vai ganhando... Lembra que entra bezerro, certo? Então, ele vai na crescente dele, ganhando peso, produzindo quilo de carcaça com sustentabilidade ambiental. E aí a gente vai tendo que também aumentar a quantidade de ração. Chega um determinado momento, quando diminui a oferta de pastagem, e na pastagem a gente vai entregar o quê? Massa foliar, aumento de massa, aumento de proteína, valorizando especialmente as raízes. E enraizamento. Quem tem pastagem não pode esquecer que temos que dar condição para a planta. A planta vai ficar com pisoteio em cima, com boi em cima, que é macho. Ele vai comer, ele dá uma girada, na hora que ele dá a bocada, ele gira. Então a gente tem que dar condição também especial para o enraizamento, para aquela planta ser longínea, porque senão você vai perder o pasto todo ano. Fora isso, no descansar do pasto, para ele criar essa quantidade de massa foliar e que vire proteína, né? Que vire condições para ele ganhar peso por dia, né? Porque o boi tem que ganhar. Ele tá no pasto e já começa a contar. Ele tem que estar ganhando lá 400 gramas, 500 gramas dia, 1 quilo dia. A gente consegue ganhar com tecnologia 1 quilo dia na época das águas. Quando diminui essa oferta, o que a gente faz? Nós fornecemos na linha do coxo, porque no meu entorno eu tenho bastante parceiros que têm milho. Então a gente entrega uma batida de mistura com uma silagem de milho, com a ração e, se dependendo da época do ano e da oferta que meus parceiros têm em volta, essa batida de mistura e joga na linha do coxo, mas sem esquecer do rotacionamento da pastagem, porque não é confinamento, é como se fosse um semi-confinamento, é um semi-confinamento a pasto. Mas a gente prioriza a terra. Por quê? Para ela ter menos pisoteio, para que possa descansar nesse rotacionamento. Então, quando a gente vai fazer a aplicação dos fertilizantes, nós fazemos a taxa variável, terceiriza esse serviço. Então, com essa análise do solo da Precisa, da agricultura do campo digital de precisão, eu já economizei 30% de lançamento de calcário e 25% de lançamento de fertilizante. E isso é sustentabilidade na veia ambiental e financeira. Por quê? Porque foi aplicado exatamente onde precisava o lançamento do calcário para corrigir o pH, os fertilizantes também, e não só para mim, mas também para a própria empresa de fertilizante, porque deixou de colocar e onde não precisava, então isso vai ser aproveitado por uma outra pessoa em um outro lugar. E hoje, como todo mundo está unidos, né, para a longevidade do planeta, é uma sustentabilidade dupla. Legal. Então eles mesmos também estão todos muito a favor disso. Sim. E aí é bacana porque lançamento, a gente terceiriza, então vem para fazer o lançamento, o caminhão para fazer o lançamento, a taxa variável com o computador de bordo e joga exatamente onde precisa, tanto o lançamento do calcário, tanto o lançamento dos adubos, dos fertilizantes, e a gente chegou ao ponto também de fazer lançamento foliar. E lembrando que nesse cenário que a gente vive da agricultura do campo digital, hoje a gente já fizemos até lançamento de sementes com drone dentro da fazenda. Sim. Então isso é o quê? E joga exatamente em cima. Então vem o drone, com o Vant, né? Ele faz um mapeamento e também junto com a análise do solo. Então, para a análise do solo do trator com o GPS referenciado, mais o Vant, que é o drone que faz o voo, junta-se tudo isso para fazer os lançamentos. No fim das contas, vocês têm um modelo de produção super intensivo, né? Utilizando tudo quanto é coisa de tecnologia e tudo mais. E, sem dúvidas, cara, a gente percebe, né, que quanto mais a gente conseguir utilizar essas tecnologias, nós vamos, obviamente, aumentar a produtividade. Mas só tem um detalhe, né? Lá, a gente também usa os pilares de sustentabilidade. Eu tenho um vagão autocarregável. O vagão, ele carrega, mistura, faz o lançamento nas linhas dos coxos. Então, ele também tem um computador embarcado, ser exatamente a mistura que foi colocada, o número de cabeças, a quantidade que tem o lote. E quando eu coloco o pendrive, eu sei o que, na hora que ele foi carregado, o que carregou e o que ele lançou. Na hora, a quantidade e tal. Então, assim, é o campo digital com muita informação pra gente poder tomar as decisões sempre futuras. Sim. E tem um detalhe, né? A gente também tem lá, a gente usa muita reciclagem. A gente criou também, eu fui no ferro velho, peguei tubos que seriam de descarte de irrigação, construímos uma porteira giratória com custo muito mais econômico para a criação do bem-estar animal, principalmente a hora que ele entra na seringa para ir pro tronco de contenção. Toda a fazenda, nós reformamos a fazenda inteira, principalmente pensando no bem-estar animal. Nós fazemos a utilização do uso de bandeiras. A qualidade da segurança alimentar no fornecimento da mistura que a gente coloca na linha do coxo, a gente fala que é dupla, porque é o que vai transformar em quilo de carcaça e depois é a comida que vai chegar no prato, porque eu venho pro frigorífico e vai virar um dos itens é a carne. E tem um detalhe, lá em casa todos os implementos são pintados de rosa.
Esse é o mais importante. Só detalhe. É o charme. Eu queria que você contasse um pouquinho também, ô Cris, um pouco da história aí, da sua família, né? Porque assim, a gente sabe que tem uma história envolvida em todo o processo produtivo, né? Para chegar nessa pecuária de alta tecnologia que a gente vê hoje, que você habilmente contou aí pra gente. Eu queria entender um pouquinho mais das suas raízes, sabe? Dos seus pais, como que foi essa formação desse projeto? Meu pai tem 89 anos. Detalhe, hoje é aniversário dele, então, papai, mega parabéns pra você. Papai nasceu dentro da fazenda, em Barretos. Minha mãe nasceu na cidade do lado, em Colina. Eu sou filha caçula, temporona. Não imagina, né? O dia que eu pintei os tratores lá em casa de rosa, o pessoal chegou pro papai e falou assim: Moraes, sua filha pintou os tratores de rosa. Não posso fazer nada. Ali é a casa dela. Então, e aí é tudo, né? Até o tronco de contenção também. Tudo é rosa, porteira rosa, etc. Tal. É fenomenal. Bom, eu cresci, né? Então, com o pé dentro das obras, na construção civil. E também cresci nas minhas férias, feriado e tal. Ia pras fazendas, andar a cavalo, apartar boi, lá e tal. E a gente atua em várias frentes da produção do agronegócio. Não só na produção da pecuária de corte sustentável, mas na produção da cana-de-açúcar, no ciclo completo. Desde ser produtores até a parte de indústria, exportamos para os 5 continentes, né? Então, sempre com pilares de sustentabilidade, ambiental, governança. Também atuamos na área de seringueira, na área do milho, na área da soja e na área da macadâmia. Então, assim, toda a nossa governança sempre com pilares de planejamento. Dá para fazer tudo, só que você precisa estudar, capacitar, se organizar no seu tempo, compreender, entender que tem 4 estações no ano, estudar, se cercar das melhores pessoas em volta de si, dos técnicos, e todo mundo vai errar. Na vida a gente vai muito mais errar do que ganhar, certo? A gente mais erra do que ganha nessa vida, e isso é uma realidade, ninguém tem que ter vergonha de falar isso, mas trocar essas boas experiências com isso. E aí, o que aconteceu? Eu, quando me formei em engenharia civil, Por que você escolheu engenharia civil? Porque eu amo engenharia civil, eu adoro. Eu adoro. Todo mundo achou que ia fazer veterinária, né? Lá atrás, porque eu amo cavalo, já. Você sabe quando eu era criança, né? Eu 4, 5 anos, 6, desse jeito. Lá nas fazendas, né? Eu dormia já de bota. Porque 4 horas da manhã eu queria estar no curral já pronta pra ir pro curral que eu ia perder tempo, entendeu? Uhum. É desse nível, era desse nível o negócio. Pra convencer a pessoa de tirar a bota, pôr pijama, era uma coisa. Então assim, é a minha essência, né? Sim. E aí, aí eu fui fazer faculdade, eu tive um acidente a cavalo, né, quando eu tinha 17 anos, o cavalo caiu em cima de mim, foi um estouro interno dentro de mim, foi no dia 7 de setembro, não tenho baço, perdi metade do pulmão esquerdo, teve que reconstruir meu intestino, tive uma parada, fiquei 3 semanas sedada, entubada, na UTI, morei no Einstein por mais de 3 meses, sou uma sobrevivente. Não obstante disso, eu ainda tive 2 cânceres na década de 30, eu falo, no início do 30 e no final do 30. Nunca reclamei. Nunca reclamou, óbvio, né? E isso é uma coisa sua. E é um exemplo também, né? No fim das contas, porque passar por tudo isso é persistência. Resiliência. E muito do que os agricultores, né? Pecuaristas têm, né? Essa característica, né? E aí vem na minha própria vida, né? Eu falo que eu sou uma sobrevivente, né? Sim. Porque de tanta coisa que aconteceu comigo, meus 2 cânceres foram pesados, de cirurgia grande, pesada, geral. E nesse meio do caminho, aí eu fui fazer engenharia, aí eu fui morar na Suíça, né? Estudei na Suíça, depois do acidente só, que acabou atrapalhando um pouco o meu cenário ali, final de colégio e começo de faculdade. Aí fui pra Suíça, morei 1 ano na Suíça. Eu falo várias línguas, né? Fui pra lá, voltei, fiz civil, e logo quando eu fiz civil, logo em seguida eu já, como engenheira civil, já fui pro mercado de trabalho pra trabalhar em multinacional, né? E nesse andar da carruagem, eu amo cavalo, né? Cavalo é minha essência de vida, de tudo, bem-estar animal. O bem-estar animal na pecuária é natural, é natural que os cavalos. Eu já tive a oportunidade, eu consegui uma vez ser campeã brasileira de adestramento e pismo, foi muito interessante, que foi um dos anos que tinha muito competidor naquele ano especificamente, então assim, foi super, ultra mega, quando aconteceu isso, foi uma experiência assim, essa é uma história do brasileiro, dá um livro só dessa história dos 3 dias de campeonato. Tem que escrever, pô. Tem que escrever, tô rascunhando um livro aí que vai sair, acho que esse ano ainda.
Já comecei. E aí eu trabalhei em multinacional e tal. Aí o que aconteceu? Eu fiquei quase 10 anos em multinacional, né? Não trabalhando com a família. E aí você tem que pegar a hora de voo. Não adianta. Tem que pôr a mão na massa, tem que trabalhar, acordar cedo, dormir, se organizar, planejamento, vida de atleta, se cuidar da sua saúde. É muito importante. A gente tem que organizar o tempo, entendeu? Não é só festa. Não é festa. É trabalhar, tem a hora de trabalhar, tem a hora de festa, tem a hora de se cuidar, tem hora de orar, tem hora de agradecer, tem hora, né? Então você tem que ser disciplinado, né? Com tudo isso, por mais planejamento que você faça, vira depois vira coisa de um minuto pro outro. É igual o clima vira de um minuto pro outro, mas isso foi a vida inteira, né? E nesse cenário todo, aí eu falei, pai, eu tenho que ir embora pra Europa. Eu não quero mais morar em São Paulo é muito trânsito, cavalos nas hípicas, nas duas hípicas, né? Na Santo Amaro e na Paulista, em São Paulo, porque eu nasci, né, em São Paulo, cresci, estudei, fiz faculdade lá, até o congresso em São Paulo, das mulheres. Então, assim, é muito... O Einstein, a raio de 15 quilômetros aconteceu tudo isso. Sim. Meu pai falou, imagina, como vai embora e tal. Não, então não sei o que e tal. E aí, onde eu moro, ele acabou fazendo uma surpresa de vida, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E aí ele falou assim, olha, minha filha, eu sou muito apegado ao papai, assim, eu sou a caçula, temporona e tal, não sei o quê. Meu pai é uma pessoa, da melhor pessoa do universo. E aí eu mudei pra lá. Só que a hora que eu mudei pra lá foi interessante. Ele falou assim, só que é o seguinte, centro de custo é seu. Não vem não. E aí, com todas essas horas de voo já e sempre, né? Não tava trabalhando diretamente na família, mas indiretamente sim, até por contas de governança, estruturação de holding, acordo de acionistas, transmissão de bastão. Claro, poder de decisão é maior, papai. Papai tem 89 anos, poder de decisão de muita coisa é dele. Mas ele dá liberdade pra gente e ele ouve muito, né? Então isso é muito legal, é muito bacana. Ele deixa a gente voar, né? Então, porque ele foi também assim, né? Então, ele sempre fala, eu acho que uma das coisas mais legais que meus pais, sabe, ensinaram pra gente é o seguinte, você tá feliz? Eu quero ver você feliz. Se você tá feliz, eu tô feliz. Isso é uma das coisas mais bonitas do seu ouvir dos pais. Sim. Então, a grande preocupação é o amor, né? O amor incondicional, né? E aí, foi pra lá e aí virou toda essa transformação nesses últimos 10 anos, né? Da produção, né? Então, você que botou fogo no parquinho lá no fim das contas. Foi. E aí, foi muito legal, assim, porque nessa jornada toda, além de toda essa representatividade, né? Eu acho muito legal hoje, a gente ouve umas coisas muito bacanas, né? Isso mexe com a gente, né? E incentiva a gente a se dedicar cada vez mais, né? Eu fui premiada, né, no Prêmio das Mulheres do Agro da Bayer, né? Com um projeto da produção da pecuária de corte, na Mega Lavoura de Arroba. É muito legal. Até sugiro, meninas, se inscrevam agora em 2023, que ontem aqui dentro da AgriShow foi o lançamento, né? Do programa das Mulheres do Agro da Bayer, que é a maior premiação do agro do Brasil. Você tem que preencher as laudas lá, mas vai, faça, mostra sustentabilidade. Tema sustentabilidade o ano passado. Então é muito bacana, né? Tudo isso. Então o que é legal? Essa liberdade financeira, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser, pra ter sua liberdade financeira. Tem que estudar, se capacitar. Eu, com essa vida toda que eu tenho ainda consigo me organizar pra poder montar os meus cavalos. Eu tenho esses cavalos que eu estou montando hoje. Eu trouxe o sêmen da Europa, são filhos de campeões olímpicos, mundiais, europeus, do adestramento. E também tem uma linhagem de salto em casa. Eles nasceram em casa, eles já hoje têm numa média de 7, 8 anos. E já estou montando eles já estão quase prontos para seletivos do Pan-Americano, né? Porque isso é uma questão de treino e tal. Então você tem que se planejar, mas fora isso tem que tal. E agora fiz um negócio super mega. Eu cheguei agora, tem um mês e pouco, eu tiro um tempo pra mim. De vez em quando a gente precisa fazer isso, de uma reflexão interna, né? Sou muito de Deus, sabe? Eu tenho minha vida entregue nas mãos de Deus. Eu falo assim, firme na rocha, aroeira no concreto, com a vida entregue nas mãos de Deus, vamos todos em frente. Eu fui pro Everest. Eu queria chegar nessa parte. Isso muito me interessa. Como que foi essa experiência? Olha, eu sempre quis ir. Já li vários livros desde criança, assisti filme, documentário, etc e tal. E aí... Você subiu até o campo base? Eu fiz o campo base. Fomos ao campo base. Só que nós fizemos o passo um dos maiores passos que tem. Não é o tradicional que todo mundo faz. Sei. Nós ficamos quase um mês lá, até porque você tem que fazer toda a sua aclimatação de altitude, comer, tal, pra você não passar mal, pra você não sofrer o mal de altitude. Porque se você sobe muito rápido, você vai passar mal, você vai ter então, você não tá ali pra isso. Você tá numa das áreas mais remotas do planeta, porque de Lukla pra frente, né, porque é a hora que começa pra valer o trekking, que você não tem carro, não tem bicicleta, não tem moto, não tem nada. Então são os iaques, os burrinhos, e você vai a pé, você vai por si só. A viagem não começa ali, a viagem começa antes, você tem que fazer todo um preparo. E o agro nesse cenário todo, ele vem com uma importância muito gigantesca
gigantesca. Porque você, pra fazer, assim como pra gente produzir quilo de carcaça com sustentabilidade na produção da pecuária de corte sustentável, com segurança alimentar, do que você vai fornecer na batida da mistura pro gado, que aquilo depois vai servir na comida do prato, na carne que você vai comer na tua casa, a gente, você precisa, aquilo é o quê? Da energia, Sim. ok? Uhum. E pra gente conseguir fazer tudo isso caminhando, o que você precisa fazer? Comer. Positivo. Energia pra dentro. E subindo. E andando. E sobe, desce. Só que o tempo todo você vai estar subindo. Então assim, foi uma experiência única, transformadora, de muita reflexão, tamanho da grandiosidade que é o tamanho ali do Vale do Himalaia, de todo o Himalaia, da Cordilheira do Himalaia. Pra você ter uma ideia, das 10 maiores montanhas do mundo, 6 estão no Nepal. E a gente fez um passo, que é o passo mais difícil, que é uma das áreas mais remotas do planeta, que é o ir por Gokyo. Porque quando você faz o passo via Gokyo, você tem a oportunidade, você tá a 4.800 de altitude, mas em Gokyo tem os 3 lagos de Gokyo, e do lado de Gokyo tem em Gokyo, chama Montanha Gokyo. Uhum. Ela tá 5.200. É o único lugar do mundo que você consegue ver ao vivo com os seus olhos, porque ela tá alta, e você olha o vale, onde está o Everest, e você vê com os seus próprios olhos o Everest, o Lhotse, o Nuptse e o Makalu. Esses 4 estão acima de 8.000 metros. É o único lugar do mundo. Então, é um esforço gigantesco. Você caminha aí todo dia menos... Eu fui na época, no início da primavera, mas nós pegamos uma alteração. O que acontece? A natureza é assim. Sim. Vira o tempo. Acontece. Pegamos grandes nevascas que não estavam esperadas para aquela época do ano, mas é o que acontece. E foi, assim, fenomenal. Então, é muita reflexão, muita comer comida, botar energia pra dentro. É energia pra dentro. Você vai caminhar, é o seu esforço, a sua respiração. Quanto mais você sobe, menos oxigênio tem. Cada quilo que tem dentro da sua mochila pesa e vai subindo, vai pesando mais e parece que vai pesando 1 tonelada às vezes. Acima de 4.500 metros a conversa é outra. Já de 4.000 é outra. Quando você vai... E pra você ter uma ideia, a hora que a gente chegou lá, o Paulo, é mega, sabe? Nessa vida, cara, o bem gera o bem, amigo ajuda amigo. E esse que eu acho que as pessoas têm que ter, sabe? Os Sherpas foram fantásticos, assim, esse espírito de união de equipe, que a gente fala pra ter todo mundo, o elo da cadeia produtiva, que é espírito de união de equipe. Quando chegamos em Gorakshep, que Gorakshep já é do lado pra chegar no campo base, que aí você caminha, tá? Só não vai achando que é pertinho não, tá? Caminha. Tinha um cavalo me esperando lá, foi uma surpresa que fizeram pra mim. Tinha um cavalo me esperando lá com uma manta rosa. Passou, indo, até lugares, até lá na frente, até quase chegar no campo, até chegar na pedra do campo base. E é uma imensidão muito grande. Todo o tempo do trekking do campo base do Everest, a gente tem visualização das montanhas na média de altitude de 6.000 metros, sabe? Então é algo espiritual, de vida. E essa lição junto, principalmente com os Sherpas, eu acabei ganhando apelido de Mega Sherpa. Lá. Mega Sherpa. A gente... resistência, resiliência. Você vai estar caminhando a menos 10, menos 5, menos 15. Você vai estar falando direto com a natureza numa grandiosidade de tamanho que é difícil, por mais que eu use palavras, eu escreva num livro, isso é só experiências estando ao vivo pra você. A gente traz isso, né? Até por isso que eu tô rascunhando já o livro pra soltar, porque tem muita gente me pedindo essa experiência. Tô te contando por alto, mas como é que foi, né? Lá, Sim. Como foi e tal. Eu aprendi lá, cara, uma palavra na veia. Eu já sabia que essa palavra existia, a gente sabe. Mas existem algumas coisas que você precisa passar por uma experiência. A compaixão, os Sherpas, todo o carinho, o amor, o cuidado. Não era só os Sherpas da nossa expedição, porque nossa expedição tinha 15 Sherpas e carregadores junto com a gente. É uma expedição grande, tá? É uma expedição gigantesca, mega expedição mesmo. Mas todos, a espiritualidade, a calma, o carinho, o respeito, é uma lição de vida. Eu acho que todo mundo tem que esquecer também que existe celular, esquecer tudo, por mais conectividade. Sabe o que acontece, Paulo? A gente tem tanta coisa. Eu nasci dentro da internet, das primeiras gerações lá atrás. Eu criei lá atrás o primeiro site de cavalo do Brasil. É meu. Era o cameripismo e tal. Legal. Então, assim, eu sou super conectada. Mas eu sou uma pessoa que também tem muito Deus no comando da minha vida. Olha só as coisas que eu passei de ser uma sobrevivente comigo mesmo, tá? Uhum. Então, assim, é resistência, é resiliência. Então, assim, e a preocupação, você ajudar o próximo, ter mais amizade, sororidade. Então, assim, porque quando você faz tudo isso, a vida melhora pra todo mundo. Então, é muito legal. E
principalmente assim, a paz espiritual. Isso não tem preço, porque o produtor rural, o homem dentro do campo, dentro da porteira e junto com o elo da cadeia produtiva, precisa ter paz para produzir, precisa ter paciência, olhar, tomada de decisão. É muita informação que se tem hoje em dia. Olha só, tudo esse cenário que a gente contou da produção lá de casa, nossos abates são 0 a 2 dentes, com média de peso de 22 arrobas, com 62% de rendimento. É o boi precoce. Sim. É o boi que todo mundo deseja. É o boi de tecnologia, sabe? Olha só, é muito louco, porque, cara, o planejamento de tudo isso aí demora aí 1 ano e meio, desde o bezerro até o abate. Sim. Só que eu só sei o resultado daquilo no abate, quando eu já recebo um romaneio, pra eu fazer uma nova lá. Então, assim, a gente vai mexendo, a gente vai alternando muitas coisas, mas boas práticas mais pesadas eu preciso que chegue no romaneio. Isso é um negócio interessante. Eu queria fazer um paralelo entre esses dois negócios aí, né? Porque, assim, você não consegue subir até o campo base do Everest sem um planejamento. Não, tem que ter muito planejamento. Sem nenhum planejamento, né? E treino. É, muito planejamento. Qual que é a relação que você faz desse negócio com o agro? Por que você acha que tem gente que sai da atividade, né? E como que esse planejamento todo que vocês fizeram lá poderia ajudar, por exemplo, os pecuaristas, produtores rurais em geral? Primeira coisa é lembrar que tem reposição. No caso do boi, tem reposição. Eu faço recrio e terminação, mas eu vou comprar o bezerro de alguém. Então, alguém tem que estar produzindo o bezerro. Então, isso no caso da pecuária. Mas se você tiver no milho, aquela safra que você vendeu, você vai plantar milho de novo? Ou você vai plantar uma soja? Se você estiver sendo tipo um lavorista. Então, pra você fazer isso, você tem o quê? Planejamento. É igual o Everest. Você não pode gastar energia à toa. Se tu gastar energia à toa lá em cima, você não vai conseguir chegar no seu alvo. Por isso que anda devagar. Você não sai correndo. Ninguém faz correndo. Porque todo mundo lá que vai correndo, passa mal. Uhum. É igual exemplo. Se você sair daqui e vai direto pra Cusco, você passa mal. Te dá mal de altitude. Planejamento zero. Você não pode. Você tem que fazer... Você quer, ou se você quiser, só se você quiser passar mal. Pra que você vai passar mal? Por que você vai fazer uma coisa que te faz mal? Eu pelo menos penso assim. Sim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Por que eu vou fazer uma coisa que me faz mal? Por que não vai ser? Então, sabe, não é legal. Sim. Então, assim, é um planejamento. Então, primeiro a gente precisa lembrar que tem que fazer a reposição, tirar os custos e pra atividade continuar. Fora isso, você vai ter que ser sua margem pra pagar suas contas. Pra você poder, né, por exemplo, ir num restaurante, fazer uma viagem, no seu tempo de lazer. Por isso que aquilo que eu te falei do tempo, né? Tem a hora de treinar, tem a hora de trabalhar, tem a hora de estudar, tem a hora de... E nesse todo tempo que você tá aí empreendendo, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que dormir sim, tem que dormir... eu durmo cedo, mas tem que ter uma qualidade de vida e ser feliz, porque na vida, cara, nós estamos aqui de passagem, meu. Então, assim, realmente, nós estamos de passagem, mas a gente tá junto com a natureza, com os animais, com as florestas, tal, com a água. A água é vida, cara. Toma água, bebe água 2 litros por dia, toma suco, come carne, come salada, tem uma qualidade de vida boa, vida saudável. Os excessos, qualquer tipo de excesso vai te levar mal. Então, assim, agora, tudo que você for fazer, faça com determinação, claro, né? Porque mesmo com a determinação, você vai errar. E você vai ter, claro que você vai ter a palavra frustração que vai acontecer com você, mas você precisa ter um lado espiritual muito forte de resistência e resiliência pra continuar. Aí é o lance que eu falo da reposição. Então, e todo dia a gente tem que lidar com várias variáveis. Eu falo assim, cara, por que eu vou ficar falando de taxa de juros, de não sei o quê? A gente já sabe disso. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que cuidar de você. Assim, olha, se eu quiser fazer aquilo, eu tenho que me planejar. Se eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho filho, não tenho filho, eu quero fazer meu esporte. Eu vou ali. Mas eu também tenho que se arriscar. Mas a gente tem que saber também administrar as nossas frustrações, para que a gente possa estar se autoestimulando. Eu falo assim, que a felicidade é um exercício diário. Sim, tá? É concordo. Um exercício diário. Porque você tem a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, que é muito importante, para você ter serenidade, compartilhar amor, ajudar um amigo, porque às vezes tem um dia que você vai estar... Cultivar os valores. Às vezes tem um dia que você vai estar muito triste. Cara, pode ser a última pessoa que você imaginou na face da terra que vai vir te estender a mão, entendeu? Vai te ajudar. E vai ser outra coisa também, vai ser o inverso. E lugar de mulher é onde ela quiser. No caso das mulheres, principalmente. Para que a mulher também tenha a sua liberdade financeira. Ela não fica atrelada só nas contas do marido. Ela tem que saber o que tá acontecendo ali. Saber, para que ela também possa ir ali comprar uma água, ok? Vai lá no supermercado, compra uma água, que seja uma água que tá num copo
copinho, ou que está numa garrafa, etc. Faça reciclagem, né? Reciclagem de vidro, reciclagem de plástico, reciclagem de papel, tal. Então, são todas boas práticas que a gente sabe que tem. Então, a primeira coisa, a gente tem que cuidar da gente. E cuidando da gente, você cuida dos outros. Cuidar, porque... E quando você cuida dos outros, você tá cuidando do quê? Das futuras gerações. Cuidar do planeta. Então, assim, eu não tenho o menor problema de falar isso. Eu acho que é muito legal. Representatividade. E para isso, precisa estudar. Estudar, se capacitar, empreender, políticas públicos-privadas, tal. Estando como presidente da Câmara Setorial da Pecuária, na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, primeira mulher na história, nós estamos falando direto com o governo estadual. E é muito legal que o governo estadual de São Paulo, vindo de 3 gestões já, Itamar Borges, secretário da Agricultura Itamar Borges, secretário da Agricultura depois, Francisco Maturro, que é o presidente da AgriShow, o ano passado e esse ano, e agora com o secretário da Agricultura, o Antônio Júlio Junqueira, nós estamos vivendo momentos mega fenomenais aqui no estado de São Paulo. Por quê? Ouvindo o produtor rural. Não se mede produtor rural pelo tamanho da sua área, mas sim pela sua capacidade de conversão, do aumento da sua produtividade por hectare. E ninguém faz nada sozinho. Você só faz isso com quem? Os seus parceiros de negócios. E principalmente, segurança. Segurança no campo, segurança jurídica, segurança alimentar. Quando a gente fala segurança alimentar, é a segurança de um todo. No campo, jurídico, tal. Porque para produzir, tem que ter paciência. Não adianta, tem que pegar as ansiedades, cortar. Todo dia a gente tem que olhar pra dentro de si e olhar pros parceiros. Por quê? Meu parceiro precisa vender. O trator, o pessoal do maquinário quer vender, mas pra ele vender, precisa ter terra produzindo. O produtor rural tem que produzir. Então, com esse mar de informações que tem hoje, a gente precisa pensar pra poder tomar uma decisão. E aí é onde entra o cenário da mulher, nesse contexto todo. Quer dizer, no caso da mulher ainda tem mais, né? Porque mulher, normalmente... E ó, meninos, ajuda, sim, a lavar prato, arrumar cama. Qual é o problema? Todo mundo é igual, nós somos iguais perante a Deus. Então assim, cara, os tratores da minha casa são rosa. Qual é o problema? Eu gosto de rosa. Eu gosto, mas eu tô entregando eficiência. Eu tô atrás de eficiência. Eu sou assim. É planejamento e controle. Por mais às vezes você fala que é PMP, ok? Eu cheguei até a ganhar um prêmio da Michan já por causa disso, quando eu trabalhava em multinacional na área de sustentabilidade. E assim, cara, é isso. E assim, olhe pra si, cara. Eu sempre falo o seguinte, olhe para si. Faça o bem, gere o bem, que Deus vai te dar em dobro, no tempo de Deus. Legal. Cris, obrigado, hein, por você ter vindo aqui. Acho que você tem uma mensagem forte, né? E intensa também, né, cara? Mas, assim, a sua experiência, né? Tudo que você passou te trouxe até aqui agora e eu tenho certeza que vai te levar pra daqui pra frente, né? Porque com conhecimento, querendo fazer as coisas do jeito que você faz, ficou muito legal, cara. Então eu queria agradecer demais sua participação aqui no Raiz do Agro. Tenho certeza que quem tá lá do outro lado sentiu essa energia aí, mega energia, né? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Mega gratidão e parabéns aí você, Paulo, Agro Resenha. Um mega abraço à nossa mega querida amiga Cida Muniz, que é uma mulher de fibra, mulher resistente, mulher resiliente, uma grande amiga, e a todos aí que estamos aqui com a gente nesse momento. Mega gratidão e que Deus dê saúde, vida e abundância pra todos vocês. Amém, pra todos nós. E fala aí, pra quem quiser te seguir, quem quiser acompanhar o que você faz, onde que a gente pode te acompanhar? Minhas redes sociais são abertas no Instagram. Então vamos lá, é @mega, mas meu Cris tem CH, tá? Então é Mega Cris Moraes. Você vai ver lá, eu tô com uma foto com chapéu rosa. E o Moraes é com I, né? O seu é com I, o meu é com E, seu por exemplo. E o meu é com I. Legal, ó, e pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Cris aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então siga o Raízes do Agro em qualquer agregador de podcast e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br, dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre soluções e tecnologias voltadas para o campo. Cris, de novo, cara, muito obrigado por você ter doado parte do seu tempo aqui para estar junto com a gente nesse stand da hora, nesse estúdio aqui mega, bacana. Gente, vocês não estão entendendo. Não, para tudo. Vocês
Vocês não estão entendendo. Tá, é um mega stand dentro aqui da Grishow. O pessoal tá olhando pra todo mundo, a gente dando tchau. Quem sabe faz ao vivo, é igual o produtor rural. A vida do produtor rural é assim, quem sabe faz ao vivo. O produtor rural não tem como gravar e fazer de novo. Mega gratidão. Ô Cris, eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, conhecimento popular, hein? Se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.